É isso aí, galera. Tô aqui de novo no segundo vídeo do canal e dessa vez eu quero trazer um tema um pouco diferente do que foi o primeiro, tá? Do primeiro, pra quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar o card aqui em cima, eu recomendo, apesar de ter 38 minutos, vai. E tem gente que fala que eu falo em 2x já naturalmente. Então, você vai assistir já em 2x, não vai ter aquela ansiedade de querer acabar logo, porque eu falo rápido demais. Assista porque vale muito a pena, principalmente se você pretende empreender ou já é empreendedor, tá? É um vídeo fantástico que, não tô falando por mim, eu tô falando pelo que o pessoal mesmo acabou comentando ali, tá? Galera, nesse vídeo eu quero trazer um assunto que me preocupa bastante, é uma coisa que eu trato até aqui dentro da minha empresa, né? Que com certeza a gente vê que vira uma questão até de utilidade pública, né? Saber desse tipo de assunto, que é a IA. Será que a IA, ela tá te favorecendo ou ela tá te emburrecendo? Ela está causando algum dano colateral em você utilizar a IA todo santo dia? E nesse vídeo eu vou explicar para você que sim, a IA está fazendo isso e você está se tornando cada vez mais burro conforme você aumenta o uso de inteligência artificial, tá? Eu quero começar entrando nesse tema pelo seguinte, cara. Até aqui na minha empresa eu percebi que de um tempo para cá o pessoal estava usando muito IA para tudo. E a qualidade das coisas diminuíram muito. Eu acredito que até vocês aí na internet, quando estão consumindo conteúdo e vê que é coisa de IA, já dá aquele desânimo. Fala, puta, lá vem esse conteúdo de IA agora está fazendo tudo, né? Vai tomar emprego, a gente está preocupado com o futuro da IA, que ela pode dominar o mundo. Para quem já leu os livros do Isaac Asimov, né? Que foi o criador do Eu, Robô, por exemplo, do Homem Bicentenário, né? Enfim, tem muitos livros bons dele. E eu leio o Asimov e ele fala muito isso, cara, lá nos anos 50, 1950, 1960, ele já abordava a inteligência artificial e a dominação por uma inteligência superior, que são os robôs, né? Que usam a IA, mas não da forma que a gente conhece hoje, de como ele retrata no livro é uma forma diferente, mas ainda assim faz muito sentido com a realidade que nós estamos vivendo. Mas essa é uma questão para um outro assunto quando você vai viajar. A questão é, ela tá te emburrecendo? Deixa eu te explicar uma coisa só para você entender e explicar o porquê que tá. Porquê que tá, mas você vai entender o motivo ao longo do vídeo para parar de fazer isso. O nosso cérebro, cara, ele funciona como um músculo. Um músculo. Ele é um músculo, na verdade. Ele já ouviu falar de neuroplasticidade? A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade de expansão do nosso cérebro, tá? E o que acontece? Ele é como se fosse, como eu disse, como um músculo. Você vai para uma academia, você vai treinar um bíceps, você vai fazer uma rosca direta. No primeiro dia que você está fazendo, você está fraco, você não consegue levantar um peso, né, muito elevado, você fica com uma fadiga muscular muito grande, porque você rompe fibras musculares, você muitas vezes nunca treinou, não tem uma memória muscular, então automaticamente você sente uma dor muito grande assim que começa a fazer o exercício, quando sai da academia, e tem a dor muscular tardia, que você vai sentir dali 48 horas, uma dor ainda mais intensa, tá? Porque esse é o momento que o seu músculo está fazendo uma regeneração das fibras musculares que foram rompidas, e ela vai regenerar mais rápido se você tiver uma boa alimentação, um bom descanso e etc. Então, o músculo ele funciona assim. Na próxima vez que você for treinar, aquele músculo ele já foi recuperado e ele foi fortalecido, porque ele sabe que você foi exposto a uma atividade que exigiu mais capacidade muscular e que você levantou esse peso, e o fato de você romper esse limiar fez com que o corpo entendesse assim, bom, eu tenho que fortalecer isso daqui agora, porque senão as atividades elas não serão compatíveis, eu não vou conseguir dar conta da carga de estresse que eu vou sentir agora, né? Isso é o nosso corpo. O nosso corpo, ele não sabe se você está treinando, se você caiu de um avião e está perdido numa selva, se você está lutando para a própria sobrevivência. Então, tudo que o corpo faz é pensando na nossa sobrevivência. Ele não sabe que a gente está indo treinar por estética, tá? Porque senão ele com certeza boicotaria o ser humano. Não, a gente precisa ganhar força porque tem que sobreviver, tá? Esse é a função do corpo humano quando ele entende algum estresse que ele está recebendo ali. E com o cérebro ele é a mesma coisa. O cérebro ele tem a neuroplasticidade. Quanto mais você usa o seu cérebro, melhor vai ser a sua capacidade cognitiva e mental. Melhor vai ser a sua memória operacional. Melhor vai ser a sua a determinação de conclusões que você chega no dia a dia, né? Quando eu vou palestrar aqui, cara, sobre empreendedorismo, sobre negócio, eu falo uma coisa que foi o que eu passei na minha vida, que é o seguinte: o que faz a gente ser muito assertivo nas decisões que a gente toma dentro do nosso negócio, na nossa vida pessoal, em tudo que a gente faz?
Por que tem pessoas que tomam decisões tão ruins na vida, como parentes, familiares que a gente conhece, amigos, cara, tá sempre endividado, tá sempre, arruma uma namorada e briga por besteira, separa, né? Faz um monte de erro, faz dívida, a pessoa tá sempre naquele azar, né? Ele culpa, ele acha um bode expiatório e tudo pra ele é azar, tudo pra ele é algum fator externo e nunca é culpa dele. Você conhece alguém assim, que eu tenho certeza, porque eu também conheço. Isso é normal, tá? Isso é normal acontecer, infelizmente é normal. E quando eu vou palestrar, eu sempre falo isso, que a nossa intuição, quando a gente fala intuição, a gente está falando nada mais e nada menos do que uma conclusão rápida que a gente chega sobre determinado assunto, que nós achamos ou deduzimos que isso é inato ao ser humano, que você simplesmente chegou naquela conclusão por conta própria, mas na verdade ela foi uma compilação de tudo aquilo que você tem na memória, gravado na memória da sua cabeça, porque ao longo do tempo você acumulou tanta informação, ou seja, a sua bagagem intelectual sobre aquele determinado tema que você concluiu com muita assertividade, ela era boa. Você tinha muita informação para poder pensar em milésimos de segundos em uma ação que você tomaria, aquela ação foi assertiva, né? Se não fosse assim, galera, muita gente teria decisões boas na vida ou tomaria decisões boas no próprio negócio, na vida pessoal, na vida financeira, a qualquer momento, mas não é assim que acontece. Quanto mais você sabe de um assunto, melhor vai ser a sua tomada de decisão daquele assunto. Você sabe muito bem disso, né? Acontece o tempo inteiro com você, comigo, em qualquer lugar. E eu sempre falo, tudo aquilo que envolve sua empresa, sua família, sua vida pessoal, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, quanto mais curso você compra, quanto mais informação você acumula na sua cabeça, ou seja, bagagem intelectual sobre aquele tema específico, melhores serão as suas tomadas de decisões, mais assertivas elas serão, mais conclusivas elas serão, para benefício, para o seu bem, né? Você vai conseguir tomar uma decisão que ela vai ser boa para a sua vida de alguma forma, tá? E se você não acumula esse repertório, a sua intuição, ela fica sempre aquém daquilo que você esperava. E você começa a se frustrar e achar um culpado. Pô, fulano é culpado, é o governo que é culpado, é não sei o que é culpado. E isso é um grande problema, tá? Aonde que eu quero chegar com tudo isso e aonde que a IA entra nessa parada? Quando a gente não usa nosso cérebro no dia a dia, usar nosso cérebro, não tô querendo dizer você conversar com alguém, você falar isso aí, a gente tá usando nosso cérebro. Só de eu fazer um movimento com o braço aqui, eu já tô mandando uma resposta, né, para todo o meu corpo, mas um impulso elétrico que ele faz eu tomar esse movimento, tá? Isso daqui acontece numa fração de milésimos dentro da sua cabeça. Então a gente está usando o cérebro o tempo inteiro, inclusive ele é responsável pelo maior gasto energético do corpo humano, né? E quando você usa, quanto mais você usa o seu cérebro, mais cansado você fica. Você já reparou nisso? É natural, tá, pessoal? Quanto mais você usa a sua capacidade cognitiva, mais adenosina você acumula na sua cabeça e você vai ficando cansado ao longo do dia. Esse é o processo natural. E não só cansaço físico, mas cansaço mental. Você já viu aqueles taxistas, né, que dirigem horas por dia, eles falam, caramba, cara, eu chego em casa exausto. Mas, pô, que atividade física você fez? Ficou apertando um pedal? Ficou virando o volante? Como que você... É o cansaço mental, você tem que pensar, eu tenho que virar aqui, eu tenho que virar lá na frente, aqui vai estar trânsito, eu tenho que cortar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lembrar o caminho, eu tenho que memorizar tal coisa, eu tenho que pegar tal pessoa. Você está o tempo inteiro usando, queimando, né, ATP na sua cabeça e transformando isso em adenosina, ou seja, o cansaço, a poeira mental. Isso acontece toda vez que a gente pensa, tá? Esse é um processo que ele não pode ser anulado da nossa vida e, caso contrário, a gente chega num emburrecimento populacional, que é o que eu vejo acontecer isso, principalmente no Brasil. Eu vou gravar um vídeo sobre isso depois, falando a minha opinião sobre a degradação cultural. O que acontece hoje com a nossa cultura? Essa veneração de, por exemplo, funkeiros, né? E isso vem desde a base da infância hoje em dia e eles estão tendo como referência pessoas erradas. É uma degradação cultural e faz com que a nossa sociedade vá para um caminho totalmente diferente. E isso se dá ao fato também da baixa escolaridade, do baixo incentivo governamental e também da nossa baixa vontade de querer mudar de vida e melhorar e aprimorar a nossa bagagem de conhecimento, tá? E voltando agora para a parte da IA, ela acontece o seguinte: quando você usa, né, um taxista, o taxista, se ele usar um GPS, você concorda que ele vai perder totalmente a capacidade de navegação dele? Ele é um cara que ele vai errar mais os caminhos, ele é um cara que ele não vai lembrar tal coisa, ele pode perder tempo e gastar mais gasolina e aquela corrida para ele ser perdida. Quanto mais a gente usa um GPS, menor é a nossa capacidade de navegação.
Eu falo por experiência própria, cara. Eu sou muito ruim com caminho, sou muito ruim com o rosto de pessoas também. Eu tenho algumas particularidades que eu sou ruim, em contrapartida eu sou bom para decorar nomes, termos, datas, números, etc. São habilidades, né, capacidades individuais diferentes. Cada um tem uma coisa. A Carol, a minha esposa, ela já tem uma memória de longo prazo muito melhor do que a minha, tá? Uma memória que ela consegue trazer informações do passado com muita riqueza de detalhe. Eu já sou menos assim do que ela, tá? Então eu tenho que ter um esforço cognitivo maior para poder buscar a mesma informação. E às vezes eu não consigo e coisa que ela consegue com facilidade. Por outro lado, eu tenho raciocínio lógico, uma capacidade de oratória diferente de outras pessoas também. Cada um tem uma inclinação natural e isso até tem na psicologia, o Howard Gardner, ele estuda que é a teoria das múltiplas inteligências, né? Que ele fala da inteligência pictórica, a inteligência físico-sinestésica, a inteligência linguística, a inteligência musical, que são inclinações naturais que você é inato seu, você nasce com alguma inclinação para determinadas coisas. Tanto que a gente estuda isso para poder enxergar nos nossos filhos e poder captar quais são as suas habilidades naturais e direcionar eles ao longo da vida para que eles tenham, digamos assim, sucesso em determinadas áreas que a capacidade individual dele favorece aquilo lá, tá? Então é uma vertente da psicologia muito interessante para você entender como o corpo humano funciona, como o cérebro funciona, porque não é todo mundo igual. Definitivamente não é todo mundo igual. Então, como eu estava falando, o taxista, ele usa lá o GPS, ele diminui a capacidade de navegação. Eu sou um cara muito ruim para caminhos. Se eu não usar GPS, cara, eu posso ir para o mesmo lugar 1000 vezes usando o GPS. Se eu tirar o GPS, eu já vou me perder no meio do caminho, tá? Eu sou desse jeito. Uma pessoa que usa muito calculadora. Calculadora, desde quando ela foi inventada, e hoje a gente tem ela de fácil acesso no celular, diminuiu a nossa capacidade matemática. Hoje as pessoas não sabem fazer um cálculo de subtração no papel. Não sabe. Tenta fazer aí que você vai ver. Tenta fazer 53 menos 22 no papel. Você não vai saber fazer, tá? A boa parte da população não consegue fazer porque perdeu o hábito de utilizar a cabeça, a capacidade mental, lógica, matemática, para fazer isso na mão. E aí você vai emburrecendo nessa determinada área, porque a gente fica numa dependência muito grande da calculadora, tá? Isso cara, natural. A gente, quanto menos usa aquele músculo, aquela área do nosso corpo que precisa de estímulos o tempo inteiro para se desenvolver, menor vai ser o desenvolvimento dela. A gente pega, por exemplo, leitura. Leitura, cara, é uma coisa que determina muito a sua riqueza de vocabulário e a sua precisão verbal. Tá? A precisão verbal e riqueza de vocabulário. Quanto mais você lê, mais você enriquece o vocabulário e aprende palavras novas, incrementa o seu vocabulário, a sua conversa no dia a dia com essas palavras, ou seja, você deixa essa precisão verbal muito mais rica, né? Você conversa com alguém de forma muito mais intelectualizada do que outras pessoas que têm baixo... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo fala que é o luva de pedreiro, que é o cara que sabe falar receba e Cristiano Ronaldo, é o cara que, se ele tiver 100 palavras no vocabulário dele, é muito. Cara, não é culpa do cara, ele fez sucesso fazendo as besteirinhas dele lá, é a condição que ele estava, é um cara que morava lá no interior de não sei aonde. A questão é, hoje, com essa degradação cultural que eu comentei lá atrás, é esse tipo de gente que ganha audiência. Não é aquele professor universitário mega inteligente que estudou a vida inteira, que tem um conhecimento que poderia mudar a realidade da nossa sociedade, que é valorizado. Não é esse cara que está hypado e ganhando dinheiro, não. Quem está ganhando dinheiro é o cara que chuta a bola com o gol usando uma luva de pedreiro. Esse é o cara que tem milhões de seguidores. Isso é reflexo da nossa sociedade. Quanto mais emburrecida e enfraquecida culturalmente ela é, mais a gente tende a valorizar esse tipo de pessoa, porque isso conversa diretamente com as pessoas de hoje em dia. Isso é um grande perigo para a nossa sociedade e para a nossa evolução. O que vai ser do Brasil daqui a um tempo, né? Porque pega uns vídeos do passado, cara, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uns vídeos muito interessantes do Rio de pessoas conversando e, cara, você vê a riqueza de vocabulário, a capacidade dialética dessas pessoas eram muito maiores e elas liam muitos livros e elas comentavam os livros que elas... Por quê? Porque não tinha tanto estímulo tecnológico como tem hoje. Não tinha TV naquela época, a TV a cabo, não tinha série na Netflix, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Então, o recurso que você tinha para adquirir conhecimento era leitura. Hoje, você acha que você está adquirindo conhecimento quando você abre um site de notícia e lê. Mas, na verdade, aquilo não é conhecimento. Aquilo é uma informação mastigada que ela está te trazendo ainda com um viés, né? Querendo direcionar o seu pensamento para determinado lado. Isso acontece o tempo inteiro, principalmente em portais de notícia. Então, se você não tem uma capacidade de pensamento crítico própria, você nunca vai ler uma
uma notícia com a sua própria ótica. Você sempre vai ler na perspectiva daquele que está comunicando essa notícia. Isso é um risco muito grande para você, tá? Porque a partir desse momento você começa a ficar uma pessoa mais suscetível a cair em qualquer tipo de conversa e narrativa e guiar a sua vida em cima disso. Olha que absurdo, cara. Eu tenho no meu Instagram, escrito na bio, 13 anos de empreendedorismo. Esses dias apareceu um seguidor e falou, cara, tira esse 13, coloca lá 12, ou coloca 14, mas não deixa 13 não, porque 13 é um número de azar, que não sei o que. Eu falei, cara, mas por que eu vou mentir? Se eu tô empreendendo há 13 anos, o ano que vem que vai mudar, eu mudo para 14, mas agora é 13. Ele falou, não, cara, porque tudo que vem da esquerda, não... Olha o nível de absurdo que as pessoas chegam, de cegueira mental, porque a pessoa, ela pensa com a cabeça dos outros e é aquele negócio, né? Na psicologia a gente tem o comportamento condicionado. Então, quando você tem um reforço positivo, eu falei isso no último vídeo, quando você tem um reforço positivo de uma ação que você toma, ou seja, uma pessoa chega pra você e fala, caramba, cara, é isso aí, eu tô com você, o que você tá falando é verdade. Automaticamente você tende a replicar aquele comportamento, assim como quando você apanha de alguém, toma um soco na cara porque você mexeu com a mulher de um cara na balada, você nunca mais vai mexer com a mulher de ninguém na balada, certo? Você teve um reforço negativo daquilo, então você tende a não replicar. Mas como com a sociedade mais destruída, quanto mais destruída ela é, mais reforço positivo por pensamentos ruins nós temos, tá? Então, quando um cara desse fala uma merda dessa num Twitter da vida e todo mundo replica gostando do que ele falou, ele fica entusiasmado, porque o nível de dopamina e serotonina dele sobe, o bem-estar dele melhora, e ele começa a replicar aquilo e vira um imbecil para a sociedade, é um cara que não agrega nada, é um pensamento idiota. Esse cara não vai crescer na vida de forma alguma, tá? E isso acontece justamente pelo fato da gente perder o pensamento crítico, perder o pensamento de olhar as coisas com os nossos olhos, deixar de lado os processos mais complexos mentais, né? Raciocínio lógico, né? O próprio pensamento matemático, pensamento crítico, memória de trabalho, memória operacional. Tudo isso você deixa de fazer quando você terceiriza a sua capacidade de pensar. E aí, quando a gente fala de IA, por que eu falo que a IA é um perigo, tá? Aqui na empresa começou a acontecer esse tipo de coisa recentemente. A minha equipe de marketing começou a usar IA para tudo. Fala, não, cara, ó, eu quero que mande um e-mail. Ah, não, vamos lá colocar na IA o que ela vai escrever e ela vai soltar esse e-mail lá. Tá, beleza. No começo, cara, a IA, né, foi uma coisa maluca, um chat GPT da vida. Eu fiquei entusiasmado. Eu falei, velho, dá pra ter uma empresa inteira hoje digitalizada sem você precisar pôr a mão. Mas não é verdade, não é verdade. O ser humano, até a gente, o ser humano gosta de conectar com outros seres humanos. Existe um negócio chamado fator novidade, que a IA trouxe, fez todo mundo ficar entusiasmado, mas agora já encheu o saco, tá? Já encheu o saco. Quando eu falo com uma empresa e quem tá me atendendo é um bot de IA, eu já fico puto. E às vezes o cara tenta disfarçar que é um ser humano, mas você vê que não é. Você vê que não é e nunca vai ser, tá? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade subjetiva, ele tem uma capacidade de entender, de fato, a outra pessoa que está do outro lado. Porque a gente pode não conhecer a pessoa, mas a gente conhece o contexto e tira conclusões daquele contexto. Uma IA não vai fazer isso, tá? A IA tem os modelos de IA que eles estão desenvolvendo, aquela que torna a conexão mais humana, né? Enfim, mas nada disso substitui um ser humano. As pessoas ainda assim querem ver outras pessoas na frente dela, querem tocar, querem poder conversar, tá? Então teve o fator novidade que fez todo mundo ficar entusiasmado, inclusive eu. E galera, eu uso IA pra cacete. O meu chat GPT, ele fica aberto aqui todo dia. Só que eu uso IA para complementar uma informação, tá? Eu sou uma pessoa que eu leio bastante e, como eu falei, talvez nesses vídeos vocês estão conhecendo um outro Diego, um Diego diferente do Diego do Mercado Livre, porque eu não abordo nenhum desses temas lá, então eu não demonstro que eu tenho conhecimento em outras áreas. Mas eu leio bastante, leio todos os dias, né? E, cara, sei lá, acho que nos últimos 3 meses aqui eu li 7 livros, se eu não me engano, leio todos os dias, tenho livro na minha mesa, né? Aqui, ó, faço as minhas anotações, ó, anotação de estudo, livro. E é o seguinte, cara, isso daqui, eu uso IA para complementar um conhecimento. Então, imagina que eu aprendi um novo conceito num livro e eu quero aprofundar aquele conceito. O livro, às vezes, ele está trazendo o conceito dentro de uma narrativa e ele vai continuar o livro. Só que ele não aprofundou naquele conceito. Então, opa, peraí, vou parar o livro nessa parte, vou no ChatGPT e vou complementar para eu ter mais riqueza de detalhes e eu aumentar o meu repertório de conhecimento naquele tema específico, porque eu gostei do tema, me interessei e faz parte do meu contexto. Então, eu quero aprender mais sobre aquilo. Eu uso IA para isso. Agora, eu não uso IA para substituir o meu trabalho. Eu não uso IA para gravar o vídeo aqui para você. É isso que eu estou falando, está saindo do meu cérebro, está saindo da minha boca. Eu não uso IA para falar para você. Eu não uso IA para... Cara, não, eu não uso para essa finalidade. Eu uso para aumentar o meu repertório intelectual. Só.
Só. Nenhuma atividade operacional eu uso IA. E aqui na empresa começaram a usar IA para tudo, cara. Então você via a descrição dos meus vídeos gerado pela transcrição do meu áudio, tá? A pessoa não se dava o trabalho de assistir meu vídeo para ela fazer um bom resumo daquilo, baseado no entendimento e na ótica de como o meu cliente vai absorver aquela informação, né? Como que ele vai receber aquela informação. Isso é uma coisa muito ruim, porque a IA não sabe como o meu cliente pensa e nunca vai saber, tá? Segundo ponto, começaram a disparos de e-mail, né? Até esses dias que eu estava falando com um colaborador aqui e eu falei do capítulo. Se vocês olharem aqui na descrição do vídeo, ele está dividido por capítulos, tá? E esse capítulo eu faço na unha. Os meus vídeos do YouTube é feito a gente começou a fazer recentemente, feito na unha. Eu assisto o vídeo inteiro em 2x, acelero e vou pegando os tópicos e vou colocando baseado em como o meu cliente vai receber. E eles fizeram uma aqui na IA. Cara, não é a mesma coisa, é uma bosta, tá? É uma bosta, porque eu olho aqui e falo, não, cara, a IA não entendeu como eu quero passar aquela mensagem. Ela não vai saber como eu, Diego, penso, como eu quero passar. Eu tenho que ouvir o cara falando e pegar aquilo. Sem contar que as pessoas se tornam cada vez mais preguiçosas quando usam a IA. Para pensar, assim como a calculadora diminui a sua capacidade matemática, assim como o GPS diminui a sua capacidade de navegação, assim como a não leitura diminui a sua capacidade verbal e de precisão verbal e de vocabulário. Você usar IA, ela diminui tudo de uma vez, porque a gente delega o processo de pensar, ou seja, o processo de sinapse cerebral para um computador, cara. Nem pensar você quer mais, você se torna um ser preguiçoso mentalmente. Você acha que você está sendo produtivo, mas não está. Você está acabando com a sua capacidade cognitiva, você está destruindo a sua capacidade lógica. Sabe por quê? Porque quando você monta um e-mail para alguém de marketing, por exemplo, você tem que pensar em que momento você está mandando aquele e-mail, para qual motivação, ou seja, qual que é o call to action, a chamada para ação daquele e-mail. Você tem que pensar no corpo do e-mail, se ele vai ser dividido por parágrafos, por linhas. Se você colocar um parágrafo muito longo, as pessoas não vão ler aquilo. Você tem que dividir para ficar mais claro para o olho humano ler e mais fácil, direcional, tá? Porque as pessoas têm preguiça quando vê que é um bloco de texto. Se você dividir ele em linhas de no máximo 3 linhas, em parágrafo de 3 linhas, as pessoas leem 30% a mais do que quando ela é um bloco de texto, tá? Esse tipo de coisa a IA não vai trazer para você. Você tem que pensar na estrutura persuasiva daquilo, ou seja, qual que é a minha intenção com esse texto? Eu quero levar as pessoas para um evento, eu quero fazer elas assistirem um vídeo, eu quero levar elas para comprarem um produto físico, eu estou dando desconto num produto que chegou de uma importação, qual que é o intuito? E o intuito ele tem que ser montado. Ah, não, Diego, mas eu mando um prompt pro GPT e ele vai pensar em tudo isso. Não, cara, não vai pensar. Não vai pensar e ele não vai refinar o pensamento dele. Porque quem tem que pensar é você que está ganhando, está sendo pago para fazer isso. Porque a partir do momento que você pensa, você começa a acumular conhecimento, você começa a estudar. Você fala, pô, como que eu monto um bom texto? Peraí, eu tenho que estudar a persuasão. Como que eu estudo persuasão? Eu tenho que entender sobre gatilhos mentais. Tá, agora que eu conheço todos os gatilhos mentais, escassez, urgência, prova social, etc., eu tenho que aplicar isso dentro de uma narrativa. Né? Como que quais de tantos que tem, qual que eu vou usar? Eu tenho algum perfil arquetípico? Que eu quero parecer mais agressivo para despertar uma emoção, ou não, eu quero parecer um cara mais, um governante, que eu quero só mostrar que eu tenho um conhecimento para levar eles para um outro lugar, ou eu quero ser um fora da lei, quero tratar isso de uma maneira... Cara, o perfil, você tem que pensar em muita coisa, só que para você pensar, saber que tudo isso existe, você tem que estudar, e estudando você ganha um repertório, e você vai ter uma capacidade muito boa, e você vai ser um profissional que vai ganhar muito dinheiro. Tá? Se você usa GPT, você vai ser um profissional medíocre a vida inteira, isso eu já te garanto. Se você usa a sua atividade operacional, você delega para o GPT, você é um profissional medíocre, porque o GPT ele faz 90% do seu trabalho. Você só é um cara, mas eu tenho que pensar para digitar. Claro, uma pessoa burra não sabe nem dar um comando para o GPT, porque não tem como dar um prompt preciso. Porque, pensa comigo, se você vai montar um e-mail, você ia falar para ele isso? Você ia chegar para o GPT e falar, quero que você monte um e-mail, eu quero que os parágrafos sejam com no máximo 3 a 4 linhas separados, né, em pelo menos, sei lá, 8 parágrafos no texto, eu quero que ele tenha no máximo 2.200 caracteres, eu quero que ele tenha uma estrutura que no primeiro parágrafo ele chame atenção para o que está no meio e no final do parágrafo, no final ele tem que gerar um desejo do cara clicar no botão, eu quero que você use um perfil arquetípico do sábio, né, e eu quero também que você use um gatilho mental de urgência muito forte e um de curiosidade no primeiro parágrafo.
Pronto, você vai saber fazer isso daí? Ou seja, se você é burro, nem o prompt você sabe mandar pro ChatGPT mandar para você. Você não sabe, porque você é burro, tá? Porque você não tem repertório intelectual sobre aquele assunto. E você vai ser um funcionário medíocre. Ah, Diego, mas eu já tô numa empresa e eu já ganho 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil. Você vai ser mandado embora cedo ou tarde. Porque cedo ou tarde alguém vai chegar na conclusão que você não tá à altura daquilo que você ganha. Isso acontece na minha empresa com muita frequência, tá? Ou seja, o ChatGPT, a inteligência artificial, ela está te emburrecendo e você não está percebendo. Ela não vai tomar seu emprego, você está dando seu emprego de graça para uma pessoa que é mais inteligente que você, que lê mais que você, que estuda mais que você, que acumula mais repertório que você. O nosso cérebro, quando a gente estuda algo, que igual eu falei aqui agora, existe um processo químico e elétrico, tá? Que ele chama sinapse cerebral. E quando você pensa, você está ali fazendo sinapse cerebral, ou seja, os seus neurônios, que eles têm o tamanho dele é nano, né? Ele é tão pequenininho, ele faz a sinapse cerebral. Ele tem, dentro do neurônio, você tem um negócio chamado axônio, que é a pontinha dele que ele conecta com outros axônios ali e ele vai gerando a sinapse cerebral, tá? E no meio do neurônio você tem um negócio chamado fenda sináptica. A fenda sináptica é onde, ali nesse meinho, você tem os neurotransmissores, ou seja, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, esses neurotransmissores, eles estão ali dentro. E são eles que precisam estar em abundância para que você tenha uma boa sinapse cerebral. Ou seja, quanto mais informações você tiver correlacionadas, melhor vai ser a sua sinapse cerebral, porque você vai conectar um volume tão grande de informações que você tem no seu arquivo mental, que o que você vai falar, o que você vai expor, cara, ele faz todo sentido. Você vai conseguir falar dentro de um contexto amplo e fazer sentido, igual eu aqui. Eu tô falando com vocês, você pode ver como eu vou, desde o cara do táxi até aos meus funcionários, até não sei o que lá, eu vou descarrilhando, indo para outros assuntos, mas todos fazem sentido. Por quê? Porque eles estão dentro de um único contexto. E esse contexto, ele só existe porque eu sou capaz de fazer uma boa sinapse cerebral. Se você não tem informação na cabeça, a sua sinapse vai ser fraca. Você não vai conseguir conectar quase nenhum neurônio ali de forma eficiente, vai ter aquela opinião burra. Você vai ser aquele cara que num almoço só fala besteira, só fala coisa nada a ver ou replica aquilo que você ouviu de outra pessoa. Esse é o grande problema que acontece hoje na nossa sociedade. As pessoas se tornaram especialistas em qualquer assunto, sendo que não estudam nada e não sabem nada de nada, tá? Esse é um problema gigantesco e quanto mais burro você é, mais informação, mais opinião burra você vai entregar para os outros. Tá certo que opinião é subjetiva, é pessoal, mas mesmo assim é burra, não é fundamentada em nada. Você não tem embasamento nenhum. Tudo que eu tô falando aqui para você é processo científico, tá? Procura na internet que você vai ver estudo científico de como isso acontece. E vamos lá. Quando você deixa, galera, de praticar esses processos mais complexos do cérebro, você perde toda a capacidade racional, certo? Para vocês terem uma ideia, eu sou tão preocupado com isso que eu sou um cara que hoje, diferente do passado, no passado eu trabalhava muito com a força física, né? Hoje eu trabalho muito com o intelecto. Na época tinha intelecto, porque eu tinha 5 empresas, mas tinha uma fábrica, sabe? Hoje eu não tenho quase nada de força física, mas toda a força mental. Ou seja, eu tenho que fazer muito esforço mental para ser assertivo nas decisões. Por isso que a minha empresa tem sucesso, tá? Então, eu me preocupo muito com a minha performance mental aqui. E como eu falei no vídeo anterior, não dá para ter equilíbrio, tá? Na minha empresa, meu foco é minha empresa, porque a minha empresa sustenta a minha família, dá qualidade de vida para mim, para minha família, então o foco é minha empresa. Eu tenho que performar nessa porra aqui, né? E quando eu tô aqui dentro da minha empresa, eu me preocupo até que horas eu vou performar cognitivamente, né? Intelectualmente, logicamente, porque o pensamento lógico ele tem que ser muito preciso, certo? E eu até sinto falta aqui na minha empresa. Cara, eu falo assim, porra, eu sinto falta de pessoas que eu consigo conversar em tempo real. Você sabe o que é uma conversa em tempo real? Velho, poucas pessoas que eu conheço eu consigo conversar em tempo real. É a minha esposa e, cara, umas 3 pessoas só, tá? O que é conversar em tempo real? É saber que a pessoa tá compreendendo tudo aquilo que você tá falando em tempo real e a conclusão que ela chegou é exatamente a mesma conclusão que você pensou comunicando aquilo para ela. Isso é conversar em tempo real. É quando você conversa com outra pessoa que tem um QI bom também, com uma capacidade cognitiva elevada. Isso é um cara bom, tá? E eu sou muito preocupado com essa minha performance, porque eu comecei a notar que como eu faço muita atividade intelectual de manhã, quando dava umas 2 horas da tarde, cara, meu cérebro já estava cheio de adenosina, estava cansado já, né? Já com sono. O sono é normal, porque a gente, para quem não sabe, o ATP, ele é como se fosse uma moeda do cérebro. Quanto mais você usa a sua capacidade cognitiva, quanto mais você pensa, quanto mais você toma decisões na vida e quanto mais esforço físico você faz, mais você queima esse ATP e transforma ele em adenosina, tá? Você tem, como eu já falei também, o trifosfato,
que ele de manhã você acorda renovado por conta do sono REM, do sono profundo, você acorda com ele renovado, aí você vai gastando, ele vira o difosfato, né, que ele quebra as moléculas, depois vira o monofosfato de adenosina, que é a própria adenosina. Ele é uma poeira mental que ao longo do dia você vai acumulando, e quando chega à noite, por volta das 19 horas, o seu corpo está produzindo a melatonina, e a melatonina é o que traz o sono. Então você cansou, você tem sono, você não cansou, você não tem sono, exceto o sono depois do almoço, tá? Isso daí chama de sono pós-prandial e é normal. O ser humano, desde dos nossos antepassados, né, já tinha o sono pós-prandial. Isso daí é normal porque o processo digestivo ele acumula muita energia. Por isso que você pensa menos quando você acaba de comer. Você não consegue pensar direito porque a energia está sendo direcionada para o processo digestivo, tá? E eu sou tão preocupado com isso, cara, que eu não tenho diabetes nem nada. Mas eu descobri numa pesquisa, numa matéria científica que eu tinha lido, que para você ter uma boa capacidade, a capacidade cognitiva ideal, o seu cérebro ele tem que ser alimentado com mais ou menos de 85 a 105 de glicemia. Ou seja, eu comecei a aferir o meu índice glicêmico diariamente, colocando um dispositivo aqui embaixo do meu braço, né, plugado aqui, que eu bati o leitor, quer ver, ó? Eu acho que eu tenho até... Vou mostrar. Eu tenho até para vocês aqui, eu vou mostrar ele, ó. É um leitor, né, que ele lê em tempo real a sua glicemia. É feito para diabético, mas eu usei na finalidade de acompanhar a minha glicemia e falar assim, bom, eu quero perceber se o meu índice glicêmico ele sobe, em que momento ele sobe, com que tipo de alimento ele sobe ou desce, tá? Porque eu quero poder controlar e ao longo da minha hora produtiva, que é o meu horário comercial, eu quero manter de 85 a 105. Senão eu vou ser um cara que eu não vou estar no meu máximo potencial. Porque lembra que eu falei que 2 horas da tarde eu percebi que eu já caía meu potencial de raciocínio. Ó, é esse aparelhinho aqui, certo? Eu usei isso daqui, só que daí você pluga o pino aqui no braço, bate o leitor e você vê quanto está seu índice glicêmico. E, cara, é exatamente isso, ó. Vou até te trazer uma coisa aqui. Quando você tá... eu media isso para saber se, depois do almoço, eu ia ultrapassar muito, tá? Para ficar nesse índice glicêmico, porque daí eu sinto menos sono, porque eu vou comer menos, eu vou ter menos processo digestivo, consequentemente eu vou ter menos sono e preguiça e letargia e vou pensar melhor. Cara, o meu sucesso da minha empresa, do meu trabalho, depende do meu intelecto. Se ele ficar fraco, eu perco horas de trabalho intelectual. Então não dá, eu tenho que ter um trabalho cognitivo forte o dia inteiro, de preferência até 8 horas da noite se desce. Mas não dá, né, cara? Você fica cansado mesmo, ainda mais por conta da intensidade. Olha só, se você não está acostumado a ler, você vai ter uma dificuldade muito maior do que eu, que leio todo dia. Se você não está acostumado a pensar por conta própria e usa GPT, quando você começar a pensar, você vai ter uma dificuldade maior do que eu, porque faz isso todo dia. Ou seja, até o seu cérebro ter essa neuroplasticidade, você acostumar com essa nova atividade, vai um tempo. Então você vai ficar mais cansado mais cedo. Não acho que isso foge do comum, isso é normal, tá? Então, cara, eu descobri que até comida, quando você come uma comida muito pesada de manhã, que o seu índice glicêmico sobe porque ela tem muito carboidrato simples, quando ele sobe bruscamente, ele tem uma queda brusca também. Vai lá para em torno de 55 de índice glicêmico por mililitro lá. E isso traz uma letargia, porque o seu corpo, ele acredita que você está passando por alguma situação delicada de urgência e ele derruba toda a sua requisição energética para que ele não consuma mais energia e economize aquela energia que ele guardou, né? Aquele excedente ali de índice glicêmico. Ele toma cuidado, ele fala assim, cara, tá passando algum perigo aqui, eu preciso guardar um pouco dessa energia, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Né? Porque ele vê alguma coisa estranha, pô, como que subiu muito rápido, né? Aí a homeostase derruba para ter um equilíbrio, porque senão você pode ter algum problema, né? E aí, isso deixa você letárgico, ou seja, quando você acorda pela manhã e come um doce, come um pão com manteiga, come uma coisa muito cheia de carboidrato e sem um equilíbrio de macronutrientes como gordura e proteína, que ele retarda a liberação de carboidrato ao longo do dia na corrente sanguínea, você fica uma pessoa mais letárgica por conta disso. E olha como descobrir isso é muito bom, porque às vezes você está trabalhando mal, não está conseguindo raciocinar direito, chegar em conclusões boas, porque simplesmente você come errado. Então, cara, a maioria das pessoas vive dopada e não sabem que estão dopadas, tá? Para você ver a importância do raciocínio lógico no sucesso da vida de uma pessoa. Portanto, galera, sim, a IA, ela é uma coisa fantástica, ela te ajuda muito para complementar e aprofundar o seu conhecimento em algo. Mas para finalizar esse vídeo aqui, parem de usar a inteligência artificial, a IA, para fazer o seu trabalho. Eu te garanto, você vai ser substituído por alguém que não usa IA. Eu juro por Deus, você vai ser substituído. A IA nunca vai fazer um bom trabalho real
com empresas que têm contato direto com outros seres humanos. Não vai. Talvez outras empresas, empresa óbvio, que está diretamente relacionado à internet e dentro de um algoritmo, de um back-end, etc., ou de um atendimento XYZ, de low ticket, aí funciona. Só que em coisas que você precisa ter esse contato com o ser humano não vai funcionar, tá? E você está jogando sua vida fora e sua capacidade mental fora. O tempo está passando e você está ficando mais burro. Depois, para recuperar isso, cara, quanto mais tarde fica, mais difícil vai ficar também. Porque até a sua sensação de recompensa vai diminuir muito. Porque você vai falar, puta, cara, agora eu descobri que para eu fazer o que o ChatGPT faz em 1 minuto, eu vou ter que estudar 1 ano. Você vai falar, não, vou continuar no GPT. Você vai arregar e você vai continuar a ser uma pessoa com baixo pensamento crítico, baixo pensamento lógico, tá? Baixa capacidade cognitiva e qualquer tipo de processo mental mais complexo, você vai desistir de fazer porque você vai ver que isso consome muita energia e você não vai ter disciplina o suficiente para aguentar o tranco de aprender, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Usem a IA para aumentar o seu repertório intelectual, mas não usem para fazer o seu trabalho, beleza? Tamo junto, deixa um comentário aqui do que você achou e até o próximo vídeo.